que é certo, o que é errado para você, o que é pecado para você. Até que ponto você não vive a tua verdade, você não vive a tua essência por causa de um padrão, por causa de uma limitação aonde você se colocou, aonde você decidiu que você quer se enquadrar numa caixa que não foi criada por você, numa caixa onde você comprou de uma sociedade, de várias pessoas, de religião. O quanto você não vive a sua verdade, o quanto você mente para você. Você já fez essas perguntas para você? O quanto de verdade você é liberto? O que é ser uma pessoa liberta, que vive a sua essência, que vive a sua verdade, sem padrões? Isso para mim é liberdade. É aonde você vive a tua verdade, aonde você vive a tua essência, sem ficar pensando que você tem que se encaixar dentro de padrões, padrões da moda, padrões da sociedade, padrões religiosos. E eu te faço uma pergunta, que essa pergunta eu gostaria inclusive de respostas, porque para você responder essa pergunta, você vai ter que realmente perguntar para você sem nenhum julgamento. O quanto de verdade você vive aí a sua verdade. Se não houvesse nenhuma punição, se não houvesse nenhum tipo de julgamento, o quanto você estaria vivendo a sua verdade? O que você faria? Qual seria a sua atitude? Se você não tivesse nenhum tipo de julgamento e se ninguém te julgasse e se não houvesse punição, o que você faria? Qual seria a sua atitude? E aí eu te falo, é essa a sua verdade? É esse quem você é? Você está preparado para lidar com quem você é? Com a sua verdade, vivendo a sua essência? Olhando para você sem julgamento? Sabendo que talvez tenha pontos a serem trabalhados? Porque você assim o quer. E não porque uma sociedade determina. E não porque uma religião determina. O quanto você está sendo leal a você. Quando você não é leal a você, aos seus sentimentos, à sua verdade, a grande realidade é que você não é leal a ninguém. Porque você mente. Você mente primeiramente para você e depois você mente para toda uma sociedade. A todos que estão à sua volta. Liberte-se. Liberte-se do julgamento de ser você, de colocar a roupa que você quer, de ter, muitas das vezes, a liberdade de simplesmente ser você, se aceitando em essência. E isso nada tem a ver com você sair por aí, então, fazendo barbaridades. Isso daí, essa parte de fazer barbaridades, tem a ver aí um pouquinho com o seu caráter. Como está o seu caráter? Eu estou falando sobre viver a sua essência, viver a sua verdade, saber quais são as suas escolhas e viver ela profundamente, viver a sua natureza selvagem. Que tal se dar a liberdade de reconhecer e conhecer profundamente quem você é? A liberdade de simplesmente viver e não mais sobreviver. Um beijo! Fazendo um adendo ao vídeo e meio que continuando, eu quero fazer mais algumas perguntas aí para você refletir. E isso foi devido a algumas vezes as pessoas perguntarem para mim se elas deviam ou não terem tal atitude. E eu falo o que é certo para você, o que é a sua essência, o que você quer fazer. Não adianta você ir pela minha opinião ou ir pela opinião de qualquer pessoa, mas é o que você quer fazer como essência. O que é pecado? Será que o pecado não é você estar aí mentindo para você e não vivendo algo que
seja real para você, que seja aquilo que você quer, aquilo que a sua alma pede, e não o que o que outras pessoas estão falando para você, que é a sua verdade, que é assim que você deveria ser. O quanto você nessa história agrada a todo mundo e não olha de verdade o que você quer. Quem é você nessa história? A gente vive numa sociedade ainda onde se pensa muito sobre um Deus julgador, aonde Deus julga os nossos pecados, aonde esse Deus nos pune, sendo que a maior punição, o maior julgamento vem de nós mesmos. Eu entendo e vejo esse Deus como alguém que espere que a gente vivencie a experiência humana, e nos expanda, e que a gente entenda a nossa verdade, o nosso propósito, que tenhamos uma vida feliz e alegre em todas as situações e circunstâncias. E não alguém que esteja esperando qualquer falha minha para me julgar e para me punir. Mas sim um Deus de amor, que me acolhe e que me entende, que muitas das vezes era somente o que eu sabia fazer, da forma como eu sabia fazer. E que todas as minhas limitações vêm do meu ser para comigo. Eu me colocando limites, eu querendo me encaixar. E dentro de tudo isso, sou eu que espero hoje viver a minha verdade, a minha realidade. Bem longe do que me dizem que eu preciso pensar, do que eu preciso ser, de como eu preciso agir. Esse Deus que para mim é um Deus de amor, é aquele que quer que eu vivencie a minha essência, a minha verdade, dentro da minha realidade atual, crescendo, me autoconhecendo, trazendo sempre o que é de melhor para mim, a minha melhor versão. Sabendo que se algo para mim e para mim, não para o outro, nem para ninguém. Se algo para mim faz sentido, eu realizo as mudanças necessárias, faço movimentos necessários, mas por mim, pela minha evolução, pelo que eu acredito ser o certo, para o que eu acredito ser o melhor para mim, e não mais por nenhum outro ser. Esse ser que muitas das vezes nós tentamos agradar e bajular, e quantas vezes fizemos isso, só espera uma coisa: que sejamos felizes, que possamos viver a nossa verdade, a nossa essência, exatamente como nós somos, não mais vestindo personagens, não mais vivendo em padrões e limitações que foram impostas e que nós cobramos. E agora sim, um beijo. Tchau, tchau.